De uns anos para cá, uma expressão passou a ser quase obrigatória quando se fala sobre campo: agricultura regenerativa. É um daqueles termos que a gente ouve muito e não entende direito, mas só pode significar alguma coisa boa, certo? Quem não quer ser sustentável, verde? Quem vai ser contra a regeneração? Só que a agricultura regenerativa é mais do que uma expressão da moda. É uma ideia poderosa e transformadora. Ela tem a ver com produzir mais na mesma área, ou seja, sem desmatar para abrir novas lavouras. Também tem a ver com uma terra mais saudável, que precisa de menos insumos químicos, que tem mais vida, mais biodiversidade. E ela pode ser uma arma muito poderosa na luta contra a mudança do clima. Depois do desmatamento, o setor agropecuário é o maior emissor de gases de efeito estufa do Brasil. Em vez de lançar CO2 na atmosfera, um solo bem cuidado captura carbono. O assunto é bem amplo, mas no final desse episódio eu espero que você consiga entender por que falam tanto de regeneração na agricultura. O que significa um solo que captura carbono, na prática? E de uma maneira didática, se for possível. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu demoro um semestre, viu, para explicar isso na pós-graduação. Meu nome é Sérgio Teixeira Júnior e esse é o Carbono Zero, o podcast do Reset que explica na prática por que a gente precisa encontrar novas maneiras de produzir e de consumir para evitar o pior da crise do clima. A cada 15 dias a gente traz histórias da construção de uma economia diferente, de baixo carbono, que respeita o planeta e as pessoas. Esse episódio é um oferecimento da Natura. A primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma definição exata do que é agricultura regenerativa. A Thaís Fôlego, a editora assistente do Reset, já escreveu bastante sobre isso. Ela gosta de dizer que fez um MBA no assunto. Eu pedi para ela explicar do que a gente está falando. Não existe uma definição única para o que é agricultura regenerativa. Cada produtor escolhe um caminho, mas todo mundo quer chegar mais ou menos no mesmo lugar, que é ter um solo e um ecossistema mais saudáveis, regenerados, né? Daí vem o nome. Tanto que tem um artigo recente de uns pesquisadores australianos que justamente fez uma revisão das definições e abordagens da literatura acadêmica. E aí eles concluíram que a agricultura regenerativa pode ser entendida como princípios, práticas e resultados voltados para melhorar a saúde do solo, da biodiversidade, da resiliência climática da produção e da função do ecossistema. A ideia não é só criar um sistema agrícola que cause menos dano ou que seja mais sustentável, mas que ele de fato restaure e regenere as funções ecológicas naturais. Foi um americano chamado Robert Rodale que criou o termo agricultura regenerativa. Isso foi lá no começo dos anos 80. Ele dizia que sustentabilidade não era um desafio grande o bastante, que as lavouras precisavam se regenerar. Essa é uma distinção importante. A agricultura regenerativa sempre vai ser sustentável, mas nem toda agricultura sustentável é regenerativa. E o que isso significa na prática? O André Germanos, que é responsável pelo projeto de agricultura regenerativa da ADM, fez uma boa síntese. Conseguir fazer mais, produzir mais, com menos. Seja menos insumos, seja menos necessidade de área, e menor utilização de produtos químicos, menos água, menor emissão de gases de efeito estufa, menor risco de degradação do solo. Você consegue construir um sistema produtivo mais resiliente, mais eficiente e que ele é inerentemente mais saudável e mais sustentável. Através da saúde do solo, da pujança, da biodiversidade do solo, a gente consegue fornecer mais nutrientes para as plantas, consegue proteger essas plantas de eventuais pragas, porque o ecossistema está mais equilibrado e você consegue ter uma produção mais estável, que em épocas boas, safras que você não tem problemas climáticos, você produz muito bem, mas principalmente nas safras que você tem alguma intercorrência climática, você consegue manter a sua produção melhor, porque o solo conseguiu absorver e manter mais umidade e consegue manter um nível de produtividade, um nível de nutrientes, disponibilidade de nutrientes para as plantas de uma maneira mais eficiente. A ADM é uma das maiores tradings de commodities agrícolas do mundo. A empresa criou um programa para ajudar produtores de soja a adotar práticas de regeneração. O programa também está medindo de forma precisa a pegada de carbono das fazendas.
A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas antes, você deve estar se perguntando, se a agricultura regenerativa tem tantas vantagens como ele disse, se ela é a salvação da lavoura, com o perdão do trocadilho, por que é que todos os produtores já não estão fazendo isso? Eu tenho que dividir essa resposta em dois. Primeiro, os agricultores brasileiros já usam algumas técnicas regenerativas, e não é de hoje. Mas ainda dá para avançar muito, e para isso precisa de informação, convencimento e dinheiro. Uma das práticas básicas para regenerar o solo é não revolver a terra, não arar. Isso causa perda da matéria orgânica e também libera para a atmosfera o carbono que estava capturado ali. Você resolve isso com o plantio direto, que é uma coisa feita no Brasil há muito tempo. Outra prática que também é bem comum por aqui é o chamado plantio de cobertura, que é basicamente não deixar a terra nua, terra descoberta. Assim como a ADM, tem um consórcio de empresas chamado Regia, que é Reg de regeneração, .ia, que também quer expandir a agricultura regenerativa. E eles trabalham com produtores que já fazem esse plantio de cobertura. O objetivo é justamente ajudá-los a adotar outras práticas. A Monalisa Mu, que é coordenadora da Regia, explica como funciona o programa. E hoje a gente tem um cardápio de 4 práticas. A gente tem a opção, do produtor escolher utilizar uma adubação orgânica, então pelo menos 20% do volume de fertilizantes tem que ser proveniente de fonte orgânica. A segunda prática é o uso de biológico, então ele tem que pelo menos uma aplicação do biológico ser feita ali naquele talhão. A terceira prática seria uma redução de pesticida, de químicos dentro da fazenda, então ele teria que estar ali pelo menos 20% abaixo da média nacional. E a última prática seria uma rotação de cultura. O Regia começou no ano passado. Ele envolve 38 produtores de milho e de soja que estão em 5 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Somando a área plantada desses produtores todos, a gente está falando de uns 37 mil hectares. O programa da ADM tem ao todo 25 mil hectares. Para você ter uma ideia e ter uma base de comparação, na safra de 2022 e 2023, só de soja, o Brasil teve 44 milhões de hectares plantados. Essas duas iniciativas cobrem uma área muito pequena, mas é um começo. A gente está falando de uma transformação que envolve dezenas de milhares de fazendas, com diferentes níveis de conhecimento técnico e situações econômicas muito variadas. Para usar um jargão bem batido, a agricultura regenerativa é uma jornada. O agricultor pode usar uma única técnica, ou então aplicar várias. O objetivo dele vai ser sempre o mesmo, fazer mais com menos. Mas o ganho de produtividade não é o único resultado dessa transformação. O solo saudável captura mais carbono. E mais que isso, como me disse o professor Carlos Serri. O carbono sequestrado no solo é uma métrica de saúde do solo. Não é a única, mas trabalhos recentes indicam que ele é o indicador que mais responde à adoção de práticas de manejo regenerativas. Ele não deve ser tratado unicamente, não existe indicador único que seja capaz de bem refletir a saúde de qualquer que seja. Conosco é a mesma coisa, né? O médico raramente vai pedir, faz um hemograma e com ele eu sei tudo. Não, vai pedir uma série de exames, uma série de indicadores para ele avaliar se a saúde nossa está boa ou está ruim. Mesma coisa no solo, mas o carbono é o indicador que mais responde. Então, se fosse necessário somente um indicador, no meu ponto de vista e pelo que as pesquisas têm mostrado, seria o carbono. O Carlos Serri é uma das maiores autoridades mundiais em carbono e agricultura. Ele é professor titular da Exalc, que é a Faculdade de Agronomia da Universidade de São Paulo, e foi ele que disse no começo do episódio que leva um semestre inteiro para explicar como o solo sequestra carbono. O Serri também criou o Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical, o C-Carbono. É um centro de estudos que tem mais de 70 pesquisadores que trabalham justamente nesse tema, como reduzir o impacto climático da nossa agricultura. Ele foi extremamente gentil e me deu uma aula de mais de 1 hora. Não dá para contar tudo aqui, mas eu destacaria 2 coisas que eu aprendi na conversa com ele. A primeira: adotando as práticas corretas, o carbono sequestrado no solo pode ficar lá por muito tempo. Séculos, milênios. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo que leva algum tempo.
E a segunda coisa que eu aprendi foi a seguinte: fazendo direito, regenerando o solo, dá para estocar muito carbono. O plantio direto tem condições de estocar 0,5, 1 tonelada de carbono para cada hectare, se a gente considerar só 30 centímetros de profundidade. Se a gente considerar mais, esse valor aumenta consideravelmente. Mas 30 centímetros é a camada arável, para a qual a gente tem grande parte dos dados disponíveis na literatura. 1 tonelada de carbono por hectare por ano é uma quantidade considerável. Se a gente considerar que tem 33 milhões de hectares, vamos por 30 milhões de hectares sobre o sistema plantio direto, nós estamos falando de 30 milhões de toneladas de carbono que o Brasil todo ano sequestra em função da adoção dessa prática. Cada tonelada de carbono equivale a 3,66 toneladas de CO2 equivalente, que é a medida universal das emissões de gases de efeito estufa. Então, esses 30 milhões de hectares que ele mencionou sequestrariam o equivalente às emissões de um ano inteiro da República Tcheca ou do Catar. E esse é só o começo. Quanto mais técnicas são aplicadas, maior o potencial de captura. Sistemas integrados, lavoura-pecuária-floresta, pode ser 1,5 toneladas, 2 toneladas de carbono por hectare por ano. A aplicação de bioinsumos, sistemas de irrigação, são todas práticas aí que podem, se bem conduzidas, alavancar situações de maior sequestro de carbono. O solo não vai absorver carbono infinitamente, é claro. Mas a agricultura brasileira só está começando a entender e a demonstrar que ela também pode ser uma solução climática. Em muitos casos, quem está puxando esse movimento são as grandes empresas que compram a produção dessas fazendas regenerativas, entre aspas. Porque são empresas que prestam cada vez mais atenção na conta de emissões. A gente vai falar disso depois de uma pequena pausa. Antes, vamos ouvir uma mensagem da Ângela Pignatti, que é diretora de sustentabilidade da Natura. Os efeitos atuais das mudanças climáticas reforçam que não basta mais mitigar ou compensar impactos. A sustentabilidade por si só já não responde ao tamanho do desafio. É preciso ir além, regenerar ecossistemas, relações e modelos de negócio. A Natura assumiu o compromisso de ser uma empresa 100% regenerativa até 2050. A regeneração é o centro da nossa estratégia, o caminho para que a Natura continue a ser uma força transformadora. Cada ação, cada produto, cada relação que estabelecemos deve gerar um impacto positivo para as pessoas, as comunidades e a natureza. Nessa jornada, parcerias com empresas, governos e organizações são essenciais, e a COP30 no Brasil oferece uma chance histórica de mostrar que a bioeconomia é viável, rentável e necessária. Voltamos. O Carbono Zero é uma produção da Reset. A gente criou esse podcast para te explicar como quase tudo na nossa vida tem algum impacto no clima. A gente já falou de moda, de carne, de viagem de avião, de data center. Se você não quiser perder nenhum episódio, já sabe, se inscreve no nosso podcast. É só clicar no botão que diz seguir ou assinar. Depende do tocador que você usa. E se você estiver gostando mesmo do Carbono Zero, conta para os seus amigos. Considera só as 2 maiores culturas agrícolas do Brasil, soja e milho. Elas são matéria-prima para ração animal, viram insumo para a indústria química de cosméticos, viram biocombustível. Às vezes eles entram até na nossa dieta, provavelmente como ingrediente de algum alimento industrializado. Soja e milho fazem parte de várias cadeias de fornecimento. As empresas por onde eles passam, especialmente as grandes, têm planos de reduzir suas emissões de carbono. E isso inclui um milho e uma soja de baixas emissões. Esse é um dos objetivos do consórcio Regia, que tem a BRF e a Milhão entre os seus integrantes. São 2 empresas que compram muita commodity agrícola. Também é o objetivo da ADM. E não se trata só de incentivar uma produção de baixa emissão. Esses programas também fazem cálculos precisos da pegada de carbono da lavoura brasileira. Hoje, essa informação, a informação que existe, se baseia em números estimados, em médias regionais. Quando você usa os dados reais, o resultado é muito diferente. E é uma conta minuciosa. Ela inclui quanto óleo diesel os tratores e o maquinário gastaram, o querosene de aviação, se houve uso de aviões, e o total exato de insumos químicos que foi aplicado na lavoura. Eles estão muito bem quando a gente fala com relação à pegada de carbono, tá? Esses produtores juntos, né, eles estão 66% abaixo
da média nacional, né, com relação à pegada de carbono. Então, hoje a gente está aí com uma média de em torno de 1.500 quilos, né, de CO2, e esses produtores dentro do consórcio, eles atingiram um valor de em torno de 510 quilos de carbono. Essa é a Mona Lisa Mu, do consórcio Regia. Ela está falando das emissões de CO2 equivalente por hectare plantado. O André Germanos, da ADM, acredita que esse tipo de informação pode mudar algumas percepções a respeito do agronegócio brasileiro. Um motivo é nós conseguirmos levar isso para os nossos clientes e para a indústria, para que a gente traga mais transparência, mais visibilidade e consiga demonstrar que o agro brasileiro é um agro altamente sustentável e um agro que emite muito menos do que hoje em dia se entende que ele emite. Pode ser verdade, mas ainda é cedo para afirmar. Essa conta só está começando a ser feita. E a palavra agro também não ajuda. Sim, tem muito produtor aqui que olha para a agricultura regenerativa porque já entendeu a importância da pegada de carbono da sua lavoura. E não só isso, ele sabe que um ecossistema equilibrado vai resistir melhor a uma nova realidade do clima. Mas também existem aqueles que seguem desmatando para abrir novas áreas. Às vezes a gente precisa dizer o que é óbvio. Não são nem todos vilões, nem todos mocinhos. Uma das promessas da agricultura regenerativa é que esses ganhos de produtividade diminuam a pressão, a necessidade de destruir a vegetação nativa. Ou então que essas técnicas possam servir para recuperar terras que estão degradadas e abandonadas. Eu estou gravando esse podcast no começo de agosto. 2 dias atrás, o governo anunciou o resultado de um programa, de um leilão, que vai mobilizar cerca de 30 bilhões de reais para recuperar pastos degradados. Isso faz parte de um programa inovador do governo brasileiro chamado EcoInvest. Todo mundo sabe que aqui tem terra de sobra para plantar sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. Mas para fazer isso, tem que ter dinheiro. Desses 30 bilhões, quase metade vai vir de investidor privado. E as regras para poder acessar esse dinheiro incluem o uso de técnicas da agricultura regenerativa. É um passo importante, mas a gente não pode perder de vista a dimensão do problema e o tamanho do Brasil. Foi isso que me disse o Rodrigo Lima, que é sócio da AgroIcone, uma consultoria especializada em agronegócio. Se não tiver uma rede de apoio para fazer chegar no pequeno, vai continuar chegando em quem já toma crédito, em quem já faz, em quem já está navegando nessa agenda. Isso é bom, claro, porque é ótimo, vai recuperar um monte de pastagem, mas, de novo, se o Brasil não conseguir incluir produtor que está excluído de uma agenda de produção sustentável, é o país que perde. A política é importante, mas aí você tem que pegar na mão de todo mundo, do sindicato rural, da cooperativa, da empresa que está na região, do banco que está lá. Fácil falar que um produtor que tem o agrônomo, que consegue pagar o desenho de um projeto, vai conseguir tomar o crédito. Eu quero saber na hora do produtor que não tem essas ferramentas na mão. O indicador de sucesso da política, para mim, não pode ser só quantos hectares recuperou de área degradada. Quantos produtores médios e pequenos que têm pouca área proporcionalmente recuperaram as áreas e melhoraram de vida e estão produzindo de forma mais sustentável. Isso que o Rodrigo falou é um típico exemplo que se fala muito quando se discute mudança climática e que vai ser um tema da COP de Belém em novembro. A transição justa. Ninguém pode ficar para trás. Essa transformação que a gente está falando não é trivial. Além de regenerar as terras, a história tem um lado humano. Eu já disse aqui nesse podcast que durante muito tempo eu escrevi sobre tecnologia. Nas conversas para esse episódio eu lembrei de uma coisa. No começo dos anos 2000, as empresas começaram a implantar software de gestão, tipo SAP, Oracle, TOTUS. Normalmente esses programas mudam completamente o jeito das pessoas trabalharem. Às vezes mudam muito, e uma parte dos projetos para começar a usar esses softwares era justamente um plano chamado Change Management, gestão da mudança. O que isso significa? Não adianta chegar para as pessoas e simplesmente dizer, a partir da semana que vem vai ser assim. E eu acho que aí tem um paralelo com a história que a gente está contando hoje. Eu conversei com a Lisandra Zamboni. Ela planta soja e milho em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, numa fazenda de 1.200 hectares, que dá mais ou menos uns 1.200 campos de futebol. Naquela região, não é uma propriedade muito grande. A Lisandra participa do programa de agricultura regenerativa da ADM. Ela é uma produtora rural atípica. É farmacêutica de formação e assumiu o negócio com os irmãos depois da morte do pai dela. A Lisandra me disse que muitas vezes que aparecem essas mudanças, elas não levam em conta uma parte essencial da equação,
o agricultor. Hoje a indústria vem, e eu falo sempre isso, assim, nem vou nem te receber. Quando você entender o que eu estou fazendo aqui, você vem. Agora, se é para me ensinar, no sentido de dizer que eu estou fazendo tudo errado, então, assim, bate, sabe? Você acaba diminuindo quem fez tudo. Claro, não, gera uma resistência. Gera uma resistência. Isso vale para dentro da porteira também. Um exemplo é aquela conta de carbono que eu mencionei. Os produtores precisam coletar um monte de informação. Consumo de combustível, o número exato de quanto produto foi aplicado e assim por diante. É uma transformação que não acontece só na lavoura. Para dar certo, você precisa envolver todos os seus colaboradores. E para envolver os colaboradores, eles precisam entender o que eles estão falando, porque assim, a quantidade de dados, agora está vindo muita tecnologia que a máquina vai pegar direto. Só que até isso funcionar, você precisa da pessoinha que está lá. E ela precisa entender, porque senão ela coloca qualquer número. Fazendas maiores, de grandes grupos, ela já tem toda a tecnologia. Mas a gente está no campo, né? E assim, um bom sistema funciona com um bom colocador de dados. Tem uma expressão ótima no mundo da tecnologia, que é garbage in, garbage out. Se você colocar uma informação ruim, não adianta, o resultado vai ser ruim, né? É isso. É isso. Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Sérgio Teixeira Júnior. A edição é do Rafael Lana. A trilha sonora é do Curumim. A arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dash. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A Ana Paula Alfano é a editora de conteúdos de marca. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um alô, a gente tem um e-mail. oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.